Boa tarde, irmão e irmã. Mais uma vez nós pedimos licença para entrar dentro da sua casa, para que nós possamos celebrar juntos este momento do Tríduo Pascal, que é agora a liturgia da Paixão de Cristo e a oração universal. Quero convidar você, é uma liturgia um pouco diferente do que nós estamos acostumados com a Santa Missa, então só vou explicar agora esse primeiro momento. Este primeiro momento é todos nós vamos permanecer em silêncio. Daqui a pouco vou convidar você para se ajoelhar, o Padre Rafael e eu vamos entrar, nós os padres vamos deitar no chão e todos vocês, quando nós deitarmos no chão, vocês deverão estar ajoelhados aí em sua casa. Depois, sozinho, o Padre Rafael vai levantar, vai até o presbitério, a cadeira da presidência, e de lá ele vai proferir a oração do dia. Nós ainda vamos permanecer ajoelhados. Quando ele terminar a oração do dia, então nós vamos nos levantar, podemos nos assentar, porque iremos então ouvir a palavra de Deus para esta tarde. Então convido a todos agora para este silêncio, já arruma aí o espaço onde você vai poder se ajoelhar, para que nós possamos iniciar essa celebração, dando continuidade ao que iniciamos ontem. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte, que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como o trouxemos pela natureza, a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do profeta Isaías. Ele, o meu servo,
pasmados ao vê-lo. Tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta e como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era que não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si as nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca, como cordeiro levado ao matador, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pelas ruas, os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Querido irmão e irmã, neste momento nós vamos ouvir a narrativa da paixão de Jesus. Então nós vamos nos colocar de pé. Quero convidar você, agora você não vai nos ver, você não vai ver a nossa pessoa, porque vocês vão acompanhar ali pelo Data Show a narrativa da paixão. Aonde estiver escrito homens, somente os homens irão fazer. Onde estiver escrito mulheres, somente as mulheres irão fazer. Eu vou fazer o narrador, Padre Rafael irá fazer a voz de Jesus e um homem que está aqui irá fazer a voz de Pilatos e de Pedro. E assim nós vamos participar. Haverá um momento em que nós vamos fazer um profundo silêncio e todos vamos nos ajoelhar. Vai estar lá escrito, pausa, e todos se ajoelham para poder fazer essa memória da paixão. Então, em pé, vamos, enquanto a gente canta este canto de aclamação, nos prepararmos para ouvir essa narrativa. Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu com Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente, salve a Irmãos e irmãs, eu vos anuncio a paixão do Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? A Jesus, o Nazareno. Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? A Jesus, o Nazareno. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi
nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Quando o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. E Jesus lhe respondeu: Eu falei as claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhes uma bofetada, dizendo: É assim que respondes aos sumos sacerdotes? Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me matas? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram: Não és tu também um dos discípulos dele? Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que tu te ias ao jardim comigo? Novamente, Pedro negou. E na mesma hora, o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Tomai-o vós mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realiza o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim.
que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Então, tu és rei? Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um prisioneiro. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucificam! Crucificam! Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo no lugar do pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Fora, fora, crucificam. Hei de crucificar o vosso rei? Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever no letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte
para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe ao lado dela, e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao filho: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma vara numa esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhes quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acreditais. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassar. Depois, por meio dos judeus, pediu a Pilatos para tirar. José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido à noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam a sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação.
Minhas irmãs, meus irmãos, chegamos do Salvador. Estamos, nós também, junto com as santas mulheres, com Maria Santíssima, com o discípulo amado do Senhor. E neste discípulo amado do Senhor, estamos todos nós, aos pés de sua cruz. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, que havia nos prometido, agora cumpre. Olhamos para esta árvore, a cruz, que hoje adoramos, não pela cruz mesma, pelo objeto, mas a adoramos por aquele que dela pendeu, Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, como na primeira árvore, aquela do paraíso, cujo fruto, comido em desobediência pelos primeiros pais, levaram o pecado a toda a humanidade, amarrando-nos neste laço, cujo salário é a morte. Desta nova árvore, a cruz, pende um fruto bendito, fruto da obediência até as últimas consequências, fruto da vontade do Pai assumida como ação concreta na vida. Pende Jesus, cujo corpo comungando, entramos em íntima união com o Senhor. Sangue que a multidão, no momento da condenação do Senhor, dizia: que este sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. De fato, este sangue caiu sobre nós, nos lavando daquela antiga culpa. Este sangue bendito, que antes serviu de marca para a peste mortal que passou pelo Egito, hoje esse sangue que cai sobre nós é marca de redenção, marca de salvação, é marca daqueles que alvejaram suas vestes no sangue deste Cordeiro e que caminham a passos largos para um encontro com o Pai na eternidade. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, apesar da dor, do sofrimento, apesar de toda a injúria, de toda a violência, enxergamos na cruz de Cristo não um lugar de derrota, não um lugar onde Deus morreu, mas sim o lugar onde Deus se deu a morrer voluntariamente, para que morrendo destruísse a morte, e destruindo a morte quebraste os grilhões que nos escravizam ao pecado e nos resgatasse para o reino dos filhos de Deus. Gostaria, meus irmãos e minhas irmãs, para ilustrarmos este momento, que nos centrássemos na figura de Pedro neste Evangelho. É muito significativo, porque ontem, quando celebrávamos a ceia do Senhor, ao anúncio de que seria traído e entregue, Pedro, muito valente, dizia que isso não seria permitido, que se fosse preciso, inclusive, morreria com o Senhor. Depois de ter os pés lavados pelo Senhor,
Depois da ceia concluída, depois de irem para o jardim, diante da prisão do Senhor, até num arrobo de violência, Pedro saca da sua espada e fere alguém. Este mesmo Pedro foi procurar abrigo na fogueira que fora feita no pátio do sumo sacerdote. É um detalhe que é muito interessante, porque diz o evangelista que fazia frio naquele dia, e Pedro foi se achegar àquela fogueira. É interessante, meus irmãos, porque podemos pensar, qual frio era maior? O frio do ambiente físico no qual eles estavam, ou o frio do coração de Pedro? Frio este do coração de Pedro, que fogo algum daria conta de aquecer. Frio que só pode ser aquecido com a chama da presença do Cristo, mas que naquele momento Pedro negou 3 vezes. Diante da cruz do Salvador, meus irmãos e minhas irmãs, diante desta cruz que todos nós estamos, devemos nos perguntar: como é que está o nosso coração? Será que o nosso coração também está muito frio? E por isso nós temos procurado aquecer o nosso coração com toda sorte de coisas que o mundo nos oferece, como Pedro tentou se aquecer no fogo do pátio do sumo sacerdote. Será que nós temos tentado aquecer o nosso coração com o dinheiro, com os títulos, com os lugares de poder? Será que nós temos tentado aquecer esse frio interno com coisas que não dão conta de nos aquecer? Será que nós também não estamos negando que somente Cristo pode ser a chama que nos dá vida, a chama que nos anima, que nos torna pessoas calorosas, afetuosas, pessoas que de fato, apesar de conscientes da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, mas que sabem que somente à medida em que nós unimos a nossa vida ao Cristo, nós conseguimos caminhar como filhos de Deus e levar este calor da presença do Senhor aos outros. Não é de se espantar, meus irmãos e minhas irmãs, que Pedro tenha negado o Senhor. O coração dele estava mais frio que o ambiente externo. O coração dele estava uma geleira. Será que o nosso também não está? Será que nós temos procurado a satisfação da nossa vida em outros lugares que não no Senhor? Lembremos, meus irmãos e minhas irmãs, para nós cristãos não existe cristianismo sem cruz. Qualquer proposta, meu irmão e minha irmã, que se diga cristã e que exclua a cruz, não é cristã. Lembrando que a cruz não é um lugar de masoquismo, de adoração da dor, de culto ao sofrimento, não. Mas é o lugar onde nós olhamos como a árvore do qual pendeu o fruto da nossa redenção. Lugar de onde nasceu a fonte da água da vida que nos lava, do lado aberto do Senhor. Lugar que antes era de loucura, de vergonha,
mas que se tornou trono do nosso Salvador, do qual ele não aponta o dedo para ninguém, mas com os braços abertos convida a todos a o abraçar, para que assim todos, unidos, filhos de Deus, encontremos na casa do Pai o nosso lugar e não precisemos mais buscar aquecimento em qualquer outro lugar fora do Senhor. Que Deus nos ajude, meus irmãos e minhas irmãs, a abraçar a cruz corajosamente como cristãos, para que assim nós possamos olhar para a bendita cruz e dar glórias ao Pai por tamanha salvação. Amém. Amados irmãos e irmãs, convido a todos para nos colocarmos em pé e unirmos a nossa voz com a Igreja Universal, presente em todo o mundo, para que possamos rezar pelas necessidades da Igreja, do mundo e de todas as pessoas. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Rezemos em silêncio. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelaste a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, que o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso arcebispo Dom Valmor, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Oremos pelos nossos catecúmenos que irão receber o batismo no período pascal. Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Deus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e a seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar, com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não conhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei-nos que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais de vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós,
tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o Senhor Deus, segundo a sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e libertação. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Oremos por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia do Covid-19, para que nosso Deus e Senhor conceda a cura aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e salvação de todas as vítimas mortais. Deus eterno e onipotente, único refúgio daqueles que sofrem, ouvi benignamente a aflição dos vossos filhos que sofrem esta pandemia. Aliviai a dor de quem sofre, dai força a quem está ao seu lado, acolhei na vossa paz os que já pereceram, e fazei com que todos encontrem o auxílio da vossa misericórdia neste tempo de tribulação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consagração dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós agora passaremos ao momento da adoração à Santa Cruz. Acompanhemos com fé, nos coloquemos diante do Senhor crucificado e nele coloquemos todas as nossas dores, os nossos sofrimentos e o nosso desejo de sermos cada dia mais cristãos verdadeiros.
Povo meu que te fizer, dizem que eu te contristei, porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te pela terra, tua cruz para o teu bem. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela filha de plantar, tu plantaste a dança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio Rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Rezemos, meus irmãos e minhas irmãs, com amor e confiança, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e vosso sangue, que vou receber, não se tornem causa de juízo e de condenação, mas por vossa bondade seja sustento e remédio para mim. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Enquanto os ministros que estão aqui na igreja vão receber a comunhão sacramental, eu convido vocês a cantarem conosco o canto de comunhão que vai ser projetado na nossa tela.
és digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Você que não pôde receber a comunhão sacramental, mas que piedosamente está participando conosco deste momento, quero convidar você agora a fazer também a sua comunhão espiritual. Que possamos rezar juntos, eu e você, esta oração. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco, como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós, ó sumo bem e doce amor meu. Vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Querido irmão, estamos terminando essa segunda etapa desta grande celebração do Tríduo Pascal. Começando ontem com a ceia do Senhor, hoje a narrativa da paixão e a adoração da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. E amanhã, às 20 horas, nós vamos celebrar a grande vigília pascal. Conto com você. Peço que você já prepare lá a sua sala, aquele espaço, porque amanhã é dia da nossa dancinha, da ressurreição. Então todo mundo prepara o espaço para que a gente possa exercitar neste grande louvor àquele que nos amou até o fim, lavou nossos pés, morreu por nós, mas ressuscitou e vivo está no meio de nós. Às 20 horas, vamos transmitir a celebração aqui da nossa igreja dedicada a São Geraldo. Você que é de São Geraldo, aqui do bairro das Mediações, nós vamos abrir a nossa igreja agora. Hoje é dia de jejum, sei que você fez o seu jejum, fez a sua abstinência, também é dia de silêncio, a igreja vai estar aberta. Aqui, dá para focar aqui, irmãos? Aqui está, aos pés do altar, a cruz da nossa salvação. Você pode vir aqui fazer a sua adoração, a sua oração silenciosa. A única coisa que nós queremos pedir, se você aqui vier, por favor, não beije a cruz. Por quê? Porque a gente sabe que o vírus, ele entra pelos olhos, pela respiração e pela boca. Então, se eu beijar, se eu tiver contaminado, o próximo que beijar também vai se contaminar. Então não vamos tocar na cruz. Não vamos tocar na cruz com as mãos, não vamos beijá-lo sim, espiritualmente, com o nosso coração, com a nossa gratidão, com a nossa devoção. Vou deixar a igreja aberta até às 17 horas. Até às 17 horas.
Então, para que aqui seja o lugar do silêncio e da oração. Quantas horas são? Eu não sei. Então, vou deixar a igreja aberta até às 18. Fica melhor, porque Padre Rafael parece com o Padre Joel. Fala demais, não é, gente? Mas é bom, né? Quando a gente escuta uma pessoa que fala com propriedade, que toca a nossa alma. Ele podia falar até muito mais, não podia? Depois comenta aí, porque depois eu vou mostrar para ele, tá bem? Então nós agradecemos a sua presença, nós agradecemos a sua participação. Não temos a bênção final, será invocada sobre nós uma oração agora que o Padre vai fazer. Até amanhã, beijo e muito obrigado por nos permitir estar dentro da sua casa, celebrando com você nesta igreja doméstica. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme por Cristo nosso Senhor. Amém.